comigo, senhores? Estamos em mais um episódio do podcast Na Ponta do Tatame, com Jairo, Nádia e Pedro Farias. Então, como que vocês perceberam que o Pedro era uma criança típica? O Pedro estava com seus 2 anos e meio para 3 anos, né? O Pedro não falava direito, não se comunicava. Era sempre ãe e piti, piti, piti. E aí chorava também, né? E a gente não tinha uma comunicação verbal. E o Pedro corria muito, isso me incomodava. E aí foi quando eu comecei a procurar ajuda, porque no meu íntimo eu tinha certeza que o Pedro era uma criança hiperativa, né? Fomos numa consulta, e aí fomos encaminhados para um neuro. E quando foi feito o primeiro eletrocefalograma, e aí veio um diagnóstico chamado imaturidade cerebral. Até então eu não sabia do que significava, nunca tinha ouvido falar a respeito, né? E aí começou a nossa jornada, né? O médico, o neuro, ele começou a encaminhar a gente para começar a fazer terapias, né? Isso aí acho que foi um grande divisor de águas na vida do Pedro. E a gente, como pai também, primeiramente, a gente começar a aceitar que o seu filho realmente tem alguma coisa diferente dos outros, né? De início, eu queria cavar um buraco e me enfiar dentro, mas aí eu falei, não, eu preciso correr atrás disso. E desde lá para cá, a gente começou, né? Não tinha um diagnóstico fechado ainda do Pedro, e a gente começou com fono, terapia ocupacional, né? E foi um momento muito difícil na nossa vida, porque Pedro não parava quieto, a gente ia para a igreja, a gente não conseguia assistir culto, festinha de aniversário não tinha vida social, e sempre ali correndo atrás do Pedro. E foi quando começou, né? Muitas terapias, introdução de medicação também, que foi muito importante. Eu tenho conversado com algumas mães e existe aquele medo, né, de introduzir a medicação, e isso foi também, ajudou muito, porque teve um momento na vida do Pedro que ele começou a trocar a noite pelo dia, ele não dormia, e eu precisava acordar cedo para trabalhar, e ficava tipo um zumbi praticamente. Então, assim, a entrada com a medicação foi fundamental para isso, porque aí o Pedro começou já a centralizar um pouco mais, a parar um pouco mais, né, e foram longos anos nisso aí. E aí, de um tempo para cá, para poder chegar a esse diagnóstico, a gente demorou bem uns 8 anos para fechar realmente e chegar ali no autismo, né? O Pedro passou por uma avaliação neuropsicológica que se fala, e foram 10 sessões, né, dessa avaliação. Essa avaliação tem alguma coisa chamada sobre BERA, questionários. E aí, quando fechou esse laudo, levamos para o neuro, que é o neuro realmente que vai fechar tudo, né? E aí veio o diagnóstico do autismo leve. E como é que foi o desenvolvimento dele? Mesmo na escola? Então, assim, foi um processo, porque o meu grande medo era que o Pedro não aprendesse, né, a ler e escrever. Foi um processo. E a gente, graças a gente, deu sorte, porque a gente colocou o Pedro num colégio particular. Esse colégio também é evangélico, o dono do colégio, ele é um psicanalista, né? E na época era muito comprometido com a escola. E ele facilita, né, o desenvolvimento do aprendizado em si, socialmente também. Isso. E ali foi um divisor de águas pro Pedro, que ali o Pedro começou a socializar, né? O Pedro começou a dar as primeiras palavras, e ali começou a parte da alfabetização também. Então o Pedro ficou ali nesse colégio desde o maternal até o 5º ano, né? E foi logo assim que ele entrou, uns 6 meses, 8 meses depois, o dono do colégio veio falar conosco, né? O que ele achava. Só que ele até brincou comigo assim, falou, nossa, quando eu penso que eu tô indo com fubá, você já voltou com o bolo pronto,
né? Porque quando ele me pediu um laudo pro Pedro, eu já tinha apresentado para ele e mostrei para ele que já havia todo um comprometimento da família do Pedro, né? É porque ele queria, desculpa te cortar, porque ele falou, já, a gente tem que ter uma, porque assim, a prova do Pedro não seria a prova igual dos outros meninos, porque ele ia tirar zero em todas, porque a avaliação dele tinha que ser, ele me explicou, uma avaliação continuada, e essa avaliação continuada é do MEC, só que tem que ter os laudos, para comprovar que assim, que o Pedro vai, até hoje no colégio, né, tem os, como é que é o nome, Nádia? A avaliação dele é diferente dos outros. As meninas lá que ficam lá. Tem a intermediadora. A intermediadora, que ela, por exemplo, uma prova de geografia, ela lê a prova, só que agora, até ela foi uma honra pra gente, porque ele negou a presença da mediadora. Ela quis ajudar ele, não preciso não. Porque ele já tá conseguindo desenvolver a prova sozinho. Só que assim, como eu disse, lado maternal foi todo um processo, porque ele não teria chegado. Então, para fazer essa avaliação continuada, precisava do laudo. Isso. E me perdi um pouquinho. Mas, enfim. E aí chegou nessa parte, né, que ele realmente fechou o laudo. E, assim, o principal, a gente nunca tratou o Pedro como tadinho, não consegue. Pedro sempre teve castigo, Pedro sempre foi cobrado como uma criança normal, né? A gente sabe que ele tem as limitações dele, mas nem por isso a gente deixou de fazer o papel de pai, de educar, de ensinar, né, o caminho, ensinar o que é correto. E nessa trajetória aí, Pedro foi crescendo, Pedro hoje está aqui, ó, sentado do meu lado. Quando pequeno não parava quieto, né? E começou a vida de querer fazer exercício, fazer esporte, né? A gente começou por onde mesmo? Eu sempre tive na mente, eu tinha que botar ele no esporte. Você vai ver ali. Como eu falei, tinha visto aquele filme do Contador, isso me inspirou mesmo, o Contador. Fala até... É verdade, eu vi o filme do Contador e falei, Nádia, eu tenho que ser um treinador com meu filho. Porque assim, eu não posso ficar o tempo todo, eu tenho que ensinar ele a se defender em todas as áreas da vida. Não é se defender só brigando, lutando, mas se defender ele sabendo fazer, sendo um bom profissional, ele sabendo resolver problemas, tendo maturidade, um psicológico forte. E aonde vai isso? O esporte ensina isso. Aí botamos na natação. Natação primeiro? Natação primeiro. Aí na natação, desenvolveu bem, o Usain Bolt da natação. Só que nadava torto, não na raia dele, mas nadava bem. Aí botamos aí na natação, só que as crianças, porque assim, sempre teve esse negócio que ele queria ter amigos, só que as crianças saíram. Ele ficou na classe da mãe dele, que era só adulto. Então ficou meio chato pra ele. Aí ele, pai, que saiu. Aí tirei. Aí foi pro futebol. Só que no futebol, eu acho que ele é até melhor do que muito jogador aí, profissional. Mas assim, só Deus na causa, futebol. E eu sempre fui sincero, gente. Assim, eu sempre fui sincero nas coisas dele, assim. Não é tão pesado. Eu tentei, via lá de incentivar, só que eu falei, meu filho, eu conversei com ele, não é que eu fui assistir, que é muito ruim, não. Meu filho, não quer ver um outro esporte? Você se dá bem? Ó, aí comecei a ver jiu-jitsu. Luta, eu falei, uma luta, eu acho que tu vai se dar bem na luta. Porque o futebol, tu não tem talento. Fala com ele, tu é canelada, não dá, cara. E a parte que ele queria era assim, o cara botava ele pro gol, o goleiro, ele não queria. Eu falei, o goleiro tu não quer, porque tem altura. Tu não quer goleiro. Então, assim, aí apareceu a oportunidade do colega que fazia futebol com ele, fazia lá no projeto, ali. E falou, mas o André que tu faz lá no projeto. Né? Bota ele lá, tá pertinho ali da minha casa ali, e coloquei ele no projeto. E de lá pra cá. E como é que foi a evolução dele no jiu-jitsu? A evolução dele, cara, eu sou muito grato a todos os professores. O primeiro foi o Alessandro, o Rato. É muito amigo mesmo, assim, ele, a Tayane,
a esposa dele, a filhinha dele. Eu botei lá e falei com o Alessandro. Alessandro, conversei com o Alessandro. Alessandro, ele tem isso, essas dificuldades, ele é assim. Não, pai, pode deixar aqui. Nos primeiros eu até ficava indo. Depois, quando eu comecei a ver que estava desenvolvendo, assim, eu falei, pô, nem preciso mais ir. Eu deixava, como ele dava para ele sozinho, deixava ele sozinho e ficava em casa. E daqui a pouco, um belo dia, chega a mensagem do Alessandro no meu zap. Pô, Jairo, eu indiquei o Pedro aqui para troca de faixa. Eu me assustei, eu falei, pô, troca de faixa? Aí eu falei, não, vou ter que ir lá ver esse negócio assim. Aí eu falei, pô, e conversei com o Alessandro. Eu falei, Alessandro, mas o Pedro tá pra troca de faixa, ele tá, rapaz, tá pegando. Ele tá pegando. Eu falei, mas tá mesmo, assim, tu vê o pai descrente, né, cara? E assim, eu assim, mas ele tá, mas ele gosta ele sua, ele dá o melhor dele aí, cai no pau, assim. Eu gosto dessa coisa de luta. Eu falei, pô, beleza, então, vamos rolar. E conversei com ele, pô, Alessandro. Aí passou um tempo, aí fui no Alessandro de novo, falei, Alessandro, queria botar o Pedro dar mais, assim, que tem mais aula e tal. Ele falou, pô, tem um Aliados lá no 39 e tal. Eles sempre falavam pro pessoal do projeto vir aqui. Aí eu, pô, posso levar? Ele leva, pode levar lá. Pode levar lá, ele lá no projeto. Lá no Aliados. E trouxe aqui, conversei com o Eduardo, aí entrou o Humberto. Conversei com o Humberto. Falei das dificuldades, a gente vai fazer uma aula experimental. Falei das dificuldades dele, e de lá pra cá ele tem estado com vocês aí e ele desenvolveu muito, não só essa parte, porque assim, a minha intenção, Heitor, não era desenvolver, eu confesso que não era desenvolver a parte dele de luta, assim, ficar um cara forte, bravo, Desenvolver como pessoa. Desenvolver a disciplina, desenvolver a capacidade de resolução de problemas, que às vezes eu ficava, meu filho, você tem que pensar o que tu vai fazer. O cara tá ali, pá, você tá ali, tu tem que não ser afobado. Então toda essa coisa que o jiu-jitsu ensina. Que ali no momento que aí estão tentando te estrangular, né, finalizar, você tem que parar e pensar no que vai fazer. Se você se desesperar, perde. Sim. E meu foco era esse, era como pessoa. Só que a parte técnica dele começou. Vocês aqui, rolando com ele, muito demais. Ele evoluiu muito. Sou muito grato. Assim, na paciência, e eu sempre expliquei até com o Eduardo, ele não adianta, não vai aprender. Por exemplo, se passar pegar qualquer aluno aqui, pro Cauã, ele vai pegar e já vai botar em prática de uma forma, Pedro não. Pode deixar que vai ficar um tempinho aí. Ele vai ficar, e vai ter uma hora que ele vai pegar. Então, aí foi pro Alessandro lá atrás, me deu. Já, sabe qual que eu vi nele? Porque ele tenta fazer. Ele tá errado, mas ele tem muitos alunos que não tentam nem fazer. Esse é o diferencial, ele não tá preocupado só em ganhar. Ele quer aprender mais. Isso aí. Mas só que isso aí foi um trabalho que eu vim e um trabalho que desenvolveu aqui em vocês. E hoje o jiu-jitsu, na vida dele, hoje eu acho que não tem como não tirar. E nem eu não pratico jiu-jitsu, não. Dá pra perceber. Aqui. E assim, nem sai da minha vida, porque agora eu fico vendo no YouTube, fica vindo um monte de negócio de jiu-jitsu pra mim. Eu já Roger Gracie, que é o cara. Eu conheço muita coisa. Conheço assim, porque fica vindo, quando eu fico no Instagram, fico vendo, então fica mandando. Então hoje não tem como o jiu-jitsu sair da nossa vida. Por exemplo, não quero mais jiu-jitsu. Não tem mais isso, porque assim, tem aquela coisa, né? A pessoa entra, muito aluno entra, faixa branca, aí fica um tempo, na faixa branca mesmo, já começa mais aula e vê que não é, desanima e sai. Hoje não, já não tem, pode ser o tempo, porque às vezes a mãe dele, a gente chega do trabalho, hoje nossa rotina de trabalho, a mãe dele chega e vai fazer salgado, ela é gari, trabalha na escola, trabalha de dia, chega em casa, tem que fazer salgado pra fora, pra vender as marmitas, então assim. E hoje eu faço curso à noite, então fica alguma vez ou outra que, por exemplo, quando eu venho, porque eu faltei curso e ela ficou em casa. Para fazer o salgado, eu vou, mato o curso e venho trazer ele. Mas é só. E mesmo assim ele entende, mas tu vê que, pô, ele quer vir. Ele fica chateado. Quando falta. Quando não dá pra vir no treino, né? Pra vir no treino. E a mãe dele, assim, fica meio receosa ainda de deixar ele vir. De lá pra cá, porque é perto, mas é contramão. E muitas das vezes não tem ônibus aqui. Outro dia mesmo, eu cheguei em casa de Campo Grande, cheguei em casa primeiro que ela. Tá aqui, daqui pra cá, é rápido. Não tem condição.
fica mofando ali no ponto. Então, ela tem ainda esse receio dele vir sozinho. Mas hoje o jiu-jitsu, fora da nossa vida, não tem mais. Não tá fora. E a gente percebe também que fez muito bem pra ele, porque assim, até então ele nunca fez exercício fora, né? E agora virou uma rotina. Chega em casa, lancha, mãe, vou correr. Vou lá pra praça, vai fazer barra, fazer abdominal. Então, assim, o jiu-jitsu pra ele tem sido muito bom, né, filho? Fala aí. Jiu-jitsu foi muito bom, que me ajudou eu pensar como o cara tá lutando aí. Aí eu penso, aí vai passando o cara, só não caio na guarda, que eu não posso fazer. Não pode pular na Guarda, guarda. aí, ser fiel. Só que me ajudou me desenvolver disso. Muito bom. Me ajudou. E Pedro, qual é o seu sonho? Meu sonho é ser professor de educação física. Só que agora é professor de jiu-jitsu. Queria ser professor de educação física, agora você quer ser professor de jiu-jitsu? É. E a faixa preta? Acho que vai demorar muito pra chegar na faixa preta? Eu acho que vai demorar assim. É uma caminhada, né, É filho? uma caminhada. Mas você chega lá, né? Chegou lá. E o bom é que, assim, não só essa coisa de sonho, mas trouxe amigos. Por exemplo, o Pedro, ele tem muita dificuldade de ter amigos, assim, e muitos não querem ser amigo. E eu já vi, eu ficava com pena, eu ficava magoado, assim, triste, porque, e não poder fazer nada, de ver as crianças, e não pelas crianças, pela cabeça dos pais. A gente, como vai conversando antes, a gente saiu de uma igreja, e não saiu, foi uma saída assim. Hoje ele tem avesso a essa igreja, irmão, ele tem avesso, ele tem assim, eu nunca vi isso. Ele criou ojeriza, que hoje é uma palavra muito, bonitinha, mas ela é pesada. Ele criou ojeriza por essa igreja, e de um lugar que era para agrupar. Um lugar que era para acolher as pessoas, para as pessoas se sentirem abraçadas. Nós somos cristãos. Hoje a gente está numa igreja que é o contrário. Tem gestão à vista, tem lá os painéis de autismo, tem um menino lá autista que é grau muito grande, assim, lá ele levado, o moleque zoou o plantão. O pastor já falou, deixa ele tá pontuando do jeito dele. E assim, um lugar que era para agrupar, ele não conseguia. E eu tava buscando isso. E, pô, vou levar num lugar que ele consiga ter uns amigos, criar um círculo. Mas, por exemplo, você não perguntar com o Heitor. Pedro não tá com o João, Pedro não tá com o Cauã, Pedro não tá com a Bia, com o Quindim. Só que assim, só o momento dele vir aqui, às 2 horinhas, 1h30, às vezes ficar aqui conversando. Eu sento ali, fico ali quando eu venho, boto meu fone de ouvido. Porque assim, se sentar aqui e ficar só conversando, pra mim tá tranquilo, porque ele tá sendo legal, ele tá criando um vínculo de amizade. Que assim, e as pessoas que pensam que o jiu-jitsu, teve gente, mas violenta. Eu falei, rapaz, vou falar pra tu, é mais fácil me machucar no futebol, que hoje eu tenho medo de jogar bola, do que se machucar no jiu-jitsu, cara. A probabilidade é mesmo, porque o cuidado, o respeito, um cara no futebol, não, é disciplina, né? Ele não vai ter respeito por você se ele tiver de lá te dar lá por trás e quebrar teu tornozelo e depois você ficar no INSS encostado. Ele vai fazer. O jiu-jitsu não. Tem esse respeito, tem essa... Claro, de vez em quando ele dá uma vacilo, mas assim, é contínuo. De vez em quando ele quer só desafiar a faixa azul, vem com essas histórias aí de querer falar, só desafio faixa azul. Eu falo, rapaz, para com isso. Mas assim, a melhora é contínua. Não tô falando que tem perfeição. Você sabe, Heitor. Aí, quando ele merece tomar as amassas, aí Heitor vai lá e amassa ele um pouquinho para botar ele no lugar dele lá. Então, assim, o jiu-jitsu, na vida do... contei para você, gente, na conversa, o garoto quebrou o fone dele. Eu até falei ao contrário para ele. Ele tinha que ter tomado uma atitude. Ele pegou a mochilinha dele e falou, não, pai, não quis arrumar confusão. Pegou a mochila e sentou em outro lugar. Então, não é um menino violento. Na verdade, eu tô até contando, não, meu filho, tem que se defender. E assim, o jiu-jitsu, nessa parte, quem acha que desenvolvimento cognitivo, porque assim, ele é duro, assim, o corpo dele é duro, ele não tem uma desenvoltura, e tá desenvolvendo, porque assim, ele não tinha toda essa coisa de pensar rápido,
pensar de resolução do problema. Ele ficava lá, a gente conversou, né, que em cima ele ficava desesperado, né? Quando ele estava embaixo lá, que ele batia mesmo na pessoa, dava soco mesmo, tava. Aí até a Nath falou, amor, Hoje ele já prefere puxar pra guarda. puxar pra guarda. Exatamente. Então, eu falava, meu filho, você tem que pensar. Aí eu sempre trago aquela situação do jiu-jitsu pra vida. Eu falei, a vida, às vezes, eu pego a minha profissão, eu sou motorista hoje, se Deus quiser vai acabar, de rodoviário, de ônibus. Eu tô numa situação que às vezes eu tenho que pensar como que eu vou agir. É como se tivesse o gigante em cima de mim lá com a perna, ou então só com a perna dele. Lá, em cima de mim, e eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Como que eu vou agir nessa situação? É trazer essa calma pra nossa vida, pro dia a dia. E o jiu-jitsu, né, Tem trago isso pra vida tem dele. entrado isso pra vida dele, estudo, toda essa disciplina que no jiu-jitsu tem, ele tem pego. Eu fiquei até muito orgulhosa, né? Uma professora me parou nos corredores e falou assim, Nádia, o Pedro falou que não queria ajuda para fazer a prova, mas aí ele tirou 6. Aí eu sozinho. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa, porque, né? Ele sempre tem alguém, uma mediadora para tirar alguma dúvida. E nesse dia ele foi a real nota dele. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa dele, né? Orgulhoso da gente também, porque a gente tem visto o fruto do nosso trabalho. Não foi fácil, não tem sido fácil, né? Mas graças a Deus, hoje, assim, a gente vê o Pedro aqui, do jeito que tem desenvolvido a vida dele no esporte, na escola, a gente fica muito feliz. E não sei se eu posso deixar um recado aqui para os pais. Pode. Posso? Então, o que eu queria falar para os pais é que, assim, independente do diagnóstico, você tem que cair de cabeça, sabe? Não esconder seu filho, não se esconder, mas vai dar cara a tapa mesmo, porque, assim, todo o trabalho que nós tivemos, toda a correria, todo o sacrifício, valeu e tem valido a pena. De hoje eu ver o meu filho falando, sabe? De se expressando, fazendo amizade, prosseguindo na vida dele, assim, é um ganho maravilhoso. Então, assim, que você, pai, mãe, primeiramente você aceite. Aceite que seu filho é uma criança típica. Aceita que tem alguma coisa para ser tratado. A medicina tá aí, né? Deus formou o médico para isso mesmo. Toma o remédio dele. E tem a medicação também, não tenha medo. Quando o médico falar para você, precisa entrar com alguma medicação, não tenha medo. Isso aí faz parte desse tratamento. E assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Talvez, não vou levar para um jiu-jitsu, não vou levar para um esporte. Tem que inserir o seu filho, sim. Prepara o seu filho para amanhã. Tem que preparar. Porque amanhã ou depois, nem eu nem meu marido vamos estar aqui. Então, assim, Pedro tem as tarefas deles em casa, Pedro lava uma louça, Pedro varre o quintal. Não negocie com seu filho. Trate seu filho como uma criança normal. Ensina tudo que tem que ensinar. E faça pelo seu filho o que tem que ser feito. Para amanhã ou depois ele não querer ser uma criança que poderia ter desenvolvido, né? E não desenvolveu porque você parou. Porque você não correu atrás. Mas uma coisa que o pessoal falava, desculpa, assim, vou tentar pegar de um jeito diferente. O jiu-jitsu é violento, tal, o centro de treinamento, ele já leva lá, não, porque ele é violento, tô tentando fazer de um jeito aqui, porque isso é muito importante. Que é violento. Pô, quando eu cheguei aqui, como eu disse, a gente não começa. Eu achei que ia chegar aqui e ver um grupo de motoqueiros, lutadores de jiu-jitsu. Mad Max. O Heitor era novo, não deve saber que eu vi o filme do Mad Max. Era Mad Max, cara. Assim, o Mel Gibson lá e o pessoal, terror puro. Não. Eu vi um grupo de pessoas, trabalhadores, professores da UFRJ, colegas de trabalho dela, que vem pro jiu-jitsu e trabalha à noite. É o Oséias? O Oséias trabalha à noite no centro, que vem fazer o jiu-jitsu, faz o treino dele, leva as crianças para casa e depois vai trabalhar. Aí tu vê que são pessoas normais, são professores, funcionários de banco, são meninos que só estudam e que vêm aqui. Eu falei, poxa, não é nada disso.
o jiu-jitsu, ainda mais aqui no centro de treinamento, aqui especificamente, aqui foi um lugar que, assim, onde o Pedro conheceu muitos amigos, onde o Pedro tem desenvolvido. Muito bem recebidos. Muito bem recebidos, assim, todo o aparato aqui, toda a educação, a cortesia, de todo mundo, os professores, é impecável. E assim, tanto que assim, a gente faz falei nada, como eu disse, o jiu-jitsu não vai ter como sair mais da vida. Não tem como. Entrou, não tem como. Hoje faz parte da grade curricular do colégio, assim, por fora. Porque entrou, o que ele falou que quer ser professor de jiu-jitsu. Eu não sei o que o futuro espera para ele. E como eu sempre, como eu disse, eu não pratico, eu sento ali e fico vendo. Mas assim, é disciplina, é respeito, é foco, é aprender. Se ficar na noia, parado, eu falo com ele, meu filho, tu não vai, as pessoas vão te passar, porque você aprendeu lá um movimento, você até aperfeiçoar o movimento, treine em casa. Eu até falei com ele, eu sou teu boneco de treino, cara, pode ir lá, pai, eu quero praticar um armlock, vai lá, pega o braço. A gente faz, não importa, eu tô pra isso, só que você tem que ter foco. E assim, aqui o Aliados, aqui o centro de treinamento, contribuiu muito demais, eu sou muito agradecido. Ô, Heitor, eu sou teu fã, cara, sério, eu falo pra Nélia, eu uso você como exemplo pro Pedro. Eu falo, pô, Pedro, tu vê o Heitor, a calma, a tranquilidade, um menino educado. Eu sempre falo pra ele, desacelera, suave, lento e suave. Eu uso muito com ele, uso metáfora de filme, no filme Aviões, não sei, você não deve conhecer, tem um filme Aviões. Aí tem o rapaz lá, ele quer conquistar, um mexicano quer conquistar uma avião baiana. Aí ele chega lá, faz todo o negócio, aí o avião baixo e suave, lento e suave. Aí eu falei com o Pedro, eu vou lá olha a minha conversa com ele, pra ele entender, eu uso a metáfora de filme. Todos esses filmes de criança eu sei que ele gostava, então eu vou usando essa metáfora. E tudo isso aqui, e vou falar pra vocês, aqui o centro de treinamento tá muito bom, é muito bom. Todos. O meu filho hoje conquistou pessoas aqui assim, ó, do lado de cá, que eu moro do outro lado, eu moro na terra de ninguém, Grão-Pará, terra de Marlboro. De uma forma incrível, e fiz uma amizade muito grande. Você, Heitor, a tua família, eu falo pra ele em casa de você. Tu estuda, pra ver tu tava lá você fazendo barra, fala lá o Heitor fazendo barra lá. Tem que, pô. Tu vê o Heitor lá, que assim, que às vezes você tá dando instrução, quando tu dá instrução, praticamente tu não treina, né? Tu dá instrução, tu não treina efetivamente. Então eu falei, mas com certeza o Heitor já treinou de manhã, o Heitor já fez alguma coisa. Aí ele fica, pô, eu falei, eu vou conversar, e ele me escuta. E queria agradecer muito a vocês aqui do Centro de Treinamento, porque foi uma grande, assim, a minha expectativa foi além, porque a minha expectativa era, eu quero botar o Pedro num lugar que ele cresça como pessoa, que ele consiga desenvolver o cognitivo, força ele a pensar, na luta vai forçar ele a pensar, e ele se desenvolva com disciplina, E aqui a gente tem encontrado isso. E aqui a gente tem encontrado isso, todo esse aparato. E muito agradecido mesmo. E quem quiser, você tem um filho especial, você pode ser qualquer coisa. Não faça, não esconda, minha esposa disse, não esconda. Não limite. Não. Vá pro front, meu irmão, é isso que tem que ser e você tem que fazer. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pro front. Tem que botar... Eu ficava até com a mulher, ela falava, você não tem logo no começo, ficar em cima ali, papá, eu tenho medo. Agora vamos colocar um pouquinho da atuação do Pedro no jiu-jitsu. Muito obrigado, família Farias, pela presença de vocês. Esse foi mais um episódio no podcast Na Ponta do Tatame. Você que ficou até o final do vídeo, curte, comenta, se inscreve e compartilha. Os.
Vem comigo, senhores, estamos em mais um episódio do podcast Na Ponta do Tatame. Volta, você. Muito bom. O diretor aqui é sinistro, tá?